Escute isso. A Bíblia precisa ser atualizada. Outra frase. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Essas frases foram ditas pelo pastor Ed René. E tem mais. Seja bem-vindo ao meu Cafofo Teológico Apologético. Eu não tenho nenhuma alegria de fazer esse vídeo, tá? Não tenho alegria nenhuma porque eu vou citar as heresias de um pastor que já foi minha referência no ministério pastoral. Deixou de ser há muito tempo devido às heresias que tem ensinado, ok? E agora passou dos limites. Na semana da reforma, ele ataca as escrituras sagradas. O pastor Ed René, no dia 25 de outubro, chega a dizer que a Bíblia é um livro insuficiente, a Bíblia não tem verdades absolutas, a Bíblia dá aval para a escravidão e o racismo, os gays não podem ser condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Eu vou colocar o áudio do pastor Ed René e a gente conversa sobre cada tópico. Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira: essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra, que esses princípios de vida, eles saltem dessas páginas promovendo libertação e justiça e relações de amor no nosso mundo. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Porque nós não somos os seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Eu acho que o desafio da igreja contemporânea não é olhar para a Bíblia e ver a sua insignificância, achar que ela tem que ter um novo significado, ela é insuficiente, não. Nós pastores precisamos olhar para a palavra de Deus, a Bíblia, e pregar a Bíblia como ela é. Nós precisamos ter coragem de ver que a palavra de Deus é inerrante. E nós precisamos deixar esse evangelho Nutella de lado e pregar o arrependei-vos sim. Eu não estou aqui para agradar o mundo. Eu estou aqui e dependo da misericórdia de Deus. Se a Bíblia fosse um livro desatualizado, se a Bíblia não tivesse o seu valor, o próprio Jesus, bom, vamos lá, ele disse que ele não segue a Bíblia, mas segue a Cristo, ok, mas a Bíblia é a palavra de Deus. É uma incoerência, é uma contradição, mas vamos lá, se nós seguimos a Cristo, nós devemos olhar para as atitudes de Cristo, porque o próprio Cristo usou as Escrituras em alguns momentos. Jesus deu autenticidade nas Escrituras Sagradas. Jesus autenticou as Escrituras Sagradas quando ele cita passagens bíblicas em momentos difíceis. Como é que Jesus enfrenta o diabo? Está escrito. Jesus cita capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, capítulo 1, 27, capítulo 2, 24, Jesus cita que Deus criou macho e fêmea, e que o homem, quando se casasse, quando se juntasse a uma mulher, deixaria pai e mãe. Lá em Marcos 10, versículos 6 a 7, está escrito isso. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Pela mensagem que ele traz, essa passagem deve ser atualizada. Por que você está dizendo isso, pastor? Fica até o final do vídeo para você entender. A bomba está no final do vídeo.
Vem comigo até o final do vídeo para você entender o porquê que eu disse que para ele essa passagem deve ser atualizada. Mas voltando a Jesus, Jesus deu autenticidade nos escritos de Moisés, Jesus deu autenticidade nos escritos de Isaías. Será que Jesus estava errado? Goste ou não, doa quem doer. A Bíblia trata de problemas morais, espirituais, com a ótica de Deus e não com uma ótica política. Não aquela que o homem quer que Deus tenha. Tá aí, pronto, acabou. Doa quem doer, goste quem gostar. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que o pastor Jonas Madureira diz. Ele é pastor teólogo, um pastor batista, diz assim: pregue a suficiência da palavra e tu mostrarás a tua insuficiência. Pregue a insuficiência da palavra e tu mostrarás não somente a tua insuficiência, mas também a tua miséria. Vamos lá. A Bíblia não é um livro fracassado. A Bíblia não é um livro velho que fracassou durante o tempo. Ela não precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado são pastores que pensam dessa forma. Talvez, eu não sei se você teve algum problema em algum aconselhamento bíblico ou aconselhamento pastoral, que você não conseguiu usar a palavra de Deus de um modo correto, porque você sabe muito bem, como teólogo, que existem regras hermenêuticas. Porque eu escutando a tua mensagem, eu chego a ver que você pega um texto, retira do contexto, arruma um pretexto para dizer que a Bíblia não é suficiente. Isso tem duas possibilidades, eu vejo duas possibilidades aqui. Primeiro, falta de conhecimento. Não acredito. Agora, outra possibilidade, se você fez isso, já sabendo o que iria fazer, é a desonestidade intelectual. É desonesto intelectualmente você pegar um texto, tirar do contexto e arrumar no pretexto. Qualquer teólogo sabe que existem regras hermenêuticas para se ler um texto bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus, sim, inspirada por quem? Por um Deus atemporal. Quando você diz que a palavra de Deus ficou no tempo, não serve mais para agora, porque o mundo mudou, parece que Deus ficou lá naquele tempo. E aí você não acredita na onisciência de Deus. Você não acredita na onipresença de Deus. Só que Deus é atemporal, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Esses atributos incomunicáveis são exclusividades de Deus. Um Deus que antes do tempo existir, Ele já existia. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Quer dizer, antes de tudo existir, Ele já estava ali. Ele deu origem no tempo, Ele criou o tempo. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você que está assistindo esse vídeo. O Deus da Bíblia conhece o início e o fim de todas as gerações. Conhece os problemas de todas as gerações. E os valores bíblicos não são insuficientes e não precisam ser ressignificados. Aquilo que Deus falou que é pecado e pronto. A palavra de Deus serve para instruir o homem em toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Será que Deus não tinha conhecimento dos problemas que estamos passando agora? Ou se tinha? E já sabia que tinha muita gente, mas durante o tempo, durante as gerações, querer mudar o Evangelho. Hoje nós temos aí o Evangelho segundo Allan Kardec, temos a TNM, Tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Só falta o Evangelho segundo Ed René. Mas escute isso que eu vou dizer. Gálatas 1, versículo 8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu espero que o pastor Ed René reconheça Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes.
e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Precisamos enfrentar a questão do machismo, da misoginia, do racismo dentro das nossas comunidades. Cuidar das vidas pretas, cuidar das crianças que são abusadas, cuidar das mulheres que são estupradas, que sofrem violência todos os dias. E muito disso legitimado por versículo. Não é mais admissível. Não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de 2000 anos para cá. Não é mais possível, o mundo mudou. Não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2000 anos de civilização humana, 2000 anos de Espírito Santo iluminando a igreja. Não é possível. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre alguns textos do Antigo Testamento que, se fossem lidos, não teríamos tantos problemas hoje em dia. Bom, mas ele falou sobre cuidar de vidas, cuidar de mulheres que são violentadas. Concordo plenamente que nós devemos cuidar não só das vidas pretas, mas de todas as vidas. Eu devo cuidar como pastor da mulher, sim, que foi violentada. E é o seguinte, você foi violentada, olha, vai lá e denuncia. Vai e denuncia. Existe a Lei Maria da Penha hoje. Vai lá. Se possível, pega os teus filhos, coloca os teus filhos em um lugar que eles fiquem em segurança, mas vai lá e denuncia o teu marido, senão você vai ficar apanhando pro resto da tua vida. Agora, será que tudo isso é legitimado pela palavra de Deus? Isso é desonestidade intelectual. Vamos falar do machismo aqui? Vamos pegar um exemplo, claro, machismo. A Bíblia é machista. A Bíblia também faz acepção de pessoas, porque deu para entender que é isso. Que a Bíblia vai dar aval para a gente fazer o quê? Acepção de pessoas. Nem todo mundo é igual. É isso mesmo, racismo. Por exemplo, qual é o problema do racismo? As pessoas sofrem racismo porque são pretas. Bom, vamos lá, meu querido. Será que a Bíblia ajuda nessa questão racista? Ou ela coloca eles no mesmo patamar que os brancos? Ah, mas são histórias. Espera um pouquinho, eu estou falando da Bíblia. Vamos lá. A Bíblia não dá aval para o racismo. Nunca deu. Ela coloca todos em um mesmo patamar diante do Senhor. A lei da isonomia. Todos têm o mesmo direito. Tiago 2, versículo 8 e 9, que diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Está dizendo aqui, amarás só os brancos? Continuando, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Ou seja, a palavra de Deus diz o seguinte: se você cometer racismo, você está pecando. A Bíblia coloca todos num princípio de isonomia diante de todas as coisas, diante de Deus. Todos somos iguais. A Bíblia coloca todas as raças, povos, tribos no mesmo patamar. Não importa a cor de pele. Não importa a cor de pele. Somos iguais perante a Deus. E nós devemos sim cuidar de todos. Agora, se houve movimentos racistas que usaram a Bíblia, usaram passagens bíblicas, problema deles. Eles vão responder diante do Senhor, porque a Bíblia diz que eu devo amar o próximo como eu gosto de ser amado. O próprio Jesus disse: amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é uma proposta indecente, uma proposta racista? Amarás só aqueles de cor. Para com isso.
O apóstolo Paulo cita em Romanos 2, versículo 10 e 11. Para Deus não há acepção de pessoas. Vamos falar do machismo. Será que a Bíblia apoia o machismo? Por dizer que o homem é o cabeça da mulher? Porque é isso que você citou na sua mensagem. O homem é o cabeça da mulher. Os tempos mudaram. Você é contra o patriarcado? Mas interessante. Por que você não falou da responsabilidade do homem com a mulher? O marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. Que machismo, hein? Que machismo! Aí você vê também, dentro desse texto, que nós devemos amar as nossas esposas com o nosso próprio corpo. Olha que machismo! Que atitude machista! Pede para você amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Qual atitude machista cita que, se for necessário, você precisa morrer pela sua esposa? Qual movimento machista diz que o esposo tem que cuidar e, se precisar, tem que morrer pela esposa, como Jesus morreu pela igreja? Tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja? Que machismo tem nisso? Se todo machismo fosse assim, eu tenho certeza de que a Lei Maria da Penha não teria razão para existir. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade. Agora, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Não importa se são 2 ou 3 textos que conceituam o homossexualismo como pecado. O que importa é que os textos demonstram, que os textos apontam o homossexualismo como pecado. Deixa eu dizer uma coisa bem clara. Amamos o ser humano, amamos a todos, mas não podemos amar o seu pecado. E outra coisa, em primeiro lugar, como pastor, eu devo amar a alma daquela pessoa e ver se aquela pessoa, se morrer hoje, vai para o céu. Se ela tem comunhão com Cristo ou não. Agora, se a vida dela está contrária à palavra do Senhor, eu preciso avisá-la sim. Se essa pessoa morrer, ela estará no inferno. E eu preciso amar a alma desta pessoa. Porque o amor de Deus não apaga a justiça. E justiça sem amor não existe. Sem justiça, o amor também não existe. Eu devo sim falar a verdade em amor, com amor, mas preciso falar a verdade. Aí eu pergunto para você, você quer ressignificar o quê? Você quer atualizar os textos bíblicos? Então, para mim, você quer atualizar Levíticos 18, versículo 22. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Você quer atualizar esse versículo? Você quer atualizar Romanos 1, versículo 24 a 28? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu eu. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, eles não se importaram o que é que Deus estava pensando e o que é que Deus fala sobre a homossexualidade. Eles quiseram viver dessa forma. Será que você também quer atualizar 1 Coríntios 6, versículo 10? Não erreis. Agora preste atenção. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. Presta atenção. Herdarão o reino de Deus. Se estes textos te incomodam, não diga para a igreja precisa atualizar a Bíblia. Faz o seguinte, já tem uma Bíblia aí na praça chamada Bíblia Inclusiva. Pega a Bíblia Inclusiva, leva para a tua comunidade, coloca em uso na tua comunidade. Tem igrejas LGBTs, vai lá, se alia a elas. Você não precisa atacar a doutrina bíblica da inerrância da palavra de Deus para propor aceitar o pecado como se não fosse pecado. Olhando para tudo aquilo que foi ensinado em uma única mensagem. Eu fico muito triste, mas não tenho como não chamar de heresia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te abençoe. Fique na paz.